Estamos de volta com o terceiro bloco do debate entre os candidatos ao governo. E o candidato que começa este bloco é Breno Queiroga, do Solidariedade. Candidato, o tema é livre. Para quem o senhor fará a pergunta? Para a candidata Fátima. Pois não, 30 segundos. Candidata, eu tenho acompanhado os debates, tenho acompanhado as suas sabatinas, as entrevistas, e sempre que eu vejo alguma categoria pedir a implementação do plano de cargos, carreiras e salário, a senhora diz que vai implementar. Quando pedem a valorização salarial, a senhora diz que vai dar a valorização salarial, que vai aumentar o salário. Quando pedem para criar mais uma secretaria, a senhora diz que vai criar mais uma secretaria para valorizar aquela categoria. A minha pergunta é, de onde vai vir o recurso para fazer tudo isso? Primeiro, eu não sei onde foi que você viu falando isso. Olha, veja bem, né? Eu tenho responsabilidade, Breno. Né? Sem falsa modéstia, estou preparada para ser governadora do povo do Rio Grande do Norte. E tenho colocado claramente que o primeiro dever de casa que nós vamos fazer é organizar as contas, corrigir esse desequilíbrio fiscal financeiro grave que levou o Estado, meu Deus, os servidores sequer ter aquilo que é sagrado, que é o pagamento em dia, atraso de fornecedores, capacidade de investimento zero, as políticas sociais, principalmente na área de segurança, educação, saúde, colapsadas. Então, Breno, graças a Deus tem um plano de governo do qual me orgulho muito, porque foi fruto da colaboração de especialistas, de técnicos, de professores, foi discutido com a população e lá tem um conjunto de medidas que nós vamos tomar de forma harmônica, desde elevar a capacidade de arrecadação da receita, sem aumento de imposto, reforma administrativa, elevar a capacidade de recuperação da dívida ativa, repactuar a sobra de caixa junto aos demais poderes, para aí sim, se Deus quiser, organizar as contas e trazer o pagamento em dia dos servidores, dos fornecedores e um modelo de desenvolvimento que permita, se Deus quiser, o Estado crescer, gerar emprego, para que a gente possa aí sim avançar nos direitos dos servidores. Meus amigos, eu não vou mentir para ganhar essas eleições. Eu sou candidato a governo do Estado porque eu quero organizar a máquina pública, fazer auditoria nos contratos de terceirização, nos contratos temporários, nos contratos de consórcios, de cooperativas, auditar, reduzir, enxugar a máquina pública, unir secretarias para economizar. Eu estou dizendo isso e vou fazer porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu não comprei campanha, eu não fiz acordão. Eu tenho autonomia para fazer isso. E eu já fiz. Eu fui gestor de uma cidade que era a pior condição administrativa. Como eu já disse aqui, minha cidade não tinha nem água. Eu enxuguei a máquina pública do meu município, eu tornei ela eficiente, tinha creche com inglês, com informática para o povo, gerei emprego e renda na minha cidade, gerei oportunidade para o cidadão. Eu fiz o dever de casa e tem como fazer. Mas para fazer tem que ser dentro do projeto que nós estamos fazendo aqui. O único candidato que tem esse tipo de campanha, autonomia para fazer os cortes e a vontade de fazer os cortes é Breno Queiroga. Eu sou pagador de imposto desde os meus 15 anos de idade que eu trabalho. E tenho autonomia e vontade de chegar, pegar a caneta, meter a caneta e tirar todos os privilégios, regalias e desperdício da máquina pública para usar o dinheiro para você. Olha, eu quero dizer que, graças a Deus, tenho 30 anos de vida pública, pautada por honradez, transparência, seriedade e espírito público. Nunca respondi um inquérito nem investigação. Esses mandatos, inclusive, reconhecidos pelo povo do Rio Grande do Norte, que me dão alegria, inclusive hoje, de me colocar na frente e liderar todas as pesquisas de intenção de voto para o governo do Rio Grande do Norte. Estou preparada, Breno. Eu vou aqui colocar um dado, por exemplo, no tema da seca. Desde 2017, quando assumi a presidência da Comissão de Desenvolvimento Regional, sabe o que foi que eu fiz? Pautei como prioridade a luta pela conclusão do São Francisco. Eu conheço a seca não é pela televisão, não. Eu vivi de perto os efeitos perversos da seca. Por isso que, como governadora, eu vou trabalhar de forma incansável para que as águas do São Francisco cheguem ao Rio Grande do Norte e a gente tenha um plano estadual que responda à segurança hídrica do povo do Rio Grande do Norte. Obrigado, candidata. Quem faz a pergunta agora é o candidato professor Carlos Alberto, do PSOL. Tema livre, para quem vai sua pergunta? A senadora Fátima Bezerra. Muito bem. Senadora, o Rio Grande do Norte tem aqui um contrato muito suspeito, que é o da Arena das Dunas.
nós ainda temos que pagar lá 700 milhões de reais por esse contrato que foi firmado com a OAS. Eu queria saber, a senhora ainda manterá esse contrato, vai fazer esse pagamento de 700 milhões ao longo dos anos, ou vai tentar cancelar esse contrato com a OAS? Veja bem, professor Carlos Alberto, se for a vontade de Deus e da maioria do povo do Rio Grande do Norte, né, que eu seja a primeira governadora de origem popular desse estado, tema como esse nós vamos tratar na transição. O fato é que eu quero aqui, mais uma vez, ressaltar, nós temos que inicialmente tomar um conjunto de medidas de forma harmônica para corrigir o desequilíbrio fiscal financeiro que o estado vive. É impossível, né? É desumano. Os servidores, por exemplo, chegar ao final do mês e não ter o seu salário em dia. Não são só os servidores, não. São os fornecedores também. Quando eu falo de fornecedor, eu estou falando daquele que entrega a merenda na escola, os equipamentos para os hospitais. Então, volto aqui a colocar. Nós vamos tomar medidas para organizar, se Deus quiser, essas contas, para botar o pagamento em dia dos servidores, dos fornecedores, para colocar as políticas sociais em funcionamento, com o desafio, inclusive, de combater com rigor a questão da criminalidade e da violência. Para tanto, nós vamos ter que realizar concurso para recompor o efetivo policial do nosso estado, investir em inteligência, capacitar a Polícia Civil e o ITEP para fazer investigação eficiente. Então, eu diria para você que essa questão da Arena das Dunas é um absurdo o valor desse contrato, concordo com você, e na transição nós vamos tratar, sem dúvida nenhuma, desse assunto. Fátima, eu acredito que a resposta tem que ser dada agora, aqui no debate. Transição é outra história. Porque, veja bem, esse contrato foi feito em 2014, para a Copa de 2014, mas ele é muito lesivo para o estado do Rio Grande do Norte. Na Copa do Mundo, das 12 sedes da Copa, cada construtora foi para um estado e construiu o estádio sem disputar a licitação. Esse estádio custou menos de 400 milhões, nós já pagamos 500 milhões de reais por ele, num contrato suspeito, onde a construtora podia dizer quanto queria ganhar. As delações premiadas da Lava Jato já dizem que houve fraude nesses contratos, onde houve um conluio, cada construtora foi para um estado e fez um contrato lesivo com os estados. O nosso a gente ainda tem que pagar 700 milhões de reais, enquanto as pessoas estão nos postos de saúde, nos hospitais sem serem atendidas. Então é muito importante uma resposta agora, porque no meu governo a OAS não vai ver um centavo do contrato da Arena das Dunas, nós vamos colocar ele na justiça. Veja, eu volto aqui a repetir, nós vamos tratar desse assunto. Agora eu tenho que agir com responsabilidade. Quando eu falo na transição, porque espero ter os dados reais, concretos, para que a gente possa rever, sem dúvida nenhuma, esse contrato. Concordo com vocês, isso é abusivo, até porque tarefa inicial nossa vai ser catar moedas. Catar moedas, repito, para garantir o pagamento em dia dos servidores, dos aposentados, dos pensionistas. Por isso que uma das medidas que nós vamos adotar, se Deus quiser, é levar a capacidade de recuperação da dívida ativa, adotando aqui a experiência que Flávio Dino fez no Maranhão. O Rio Grande do Norte recupera 0,25% dessa dívida. Nós vamos adotar os instrumentos que o Maranhão fez para elevar isso para 3% e 3,5%, rever a sobra de caixa junto aos demais poderes. Não é sensato faltar dinheiro no executivo para pagar servidores sobrando nos demais poderes. Isso não vai acontecer. Bom, agora, como ficou definido no sorteio, é a candidata Fátima Bezerra, do PT, que vai fazer a pergunta de tema livre. Para quem será a candidata? Para o candidato Carlos Eduardo. 30 segundos. Carlos Eduardo Alves, você foi prefeito de Natal por 12 anos. Eu lhe pergunto, por que a tarifa de ônibus de Natal é tão cara? Eu esperava um tema estadual, porque afinal nós somos candidatos ao governo. Mas eu estou vendo que o tema aqui é sempre municipal, prefeitura. Primeiro eu quero dizer, ou lembrar, que fui 4 vezes prefeito e todas elas aprovado, e cada reeleição a maioria aumentava exatamente por essa aprovação. A tarifa de Natal
não é a mais alta, né? E depois, essa tarifa não é uma decisão unilateral do prefeito. Existe a Secretaria de Trânsito e Transporte, que tem um conselho com 31 membros, associações altamente representativas e que discutem essa tarifa no mês de maio, que é a data base do motorista, dos motoristas e dos cobradores. E vem as demandas empresarial, do aumento do óleo diesel e de outras coisas. Isso é exaustivamente debatido nesse conselho, que após discutir, deliberam a nova tarifa. Essa que é a verdade. A tarifa de Natal é menor do que a de Maceió, é menor do que a de Aracaju, é igual à de João Pessoa. Ela não está absolutamente acima de qualquer capital, a não ser aquelas capitais que tem o governo dá subsídio para que ela seja rebaixada. De maneira que isso é apenas uma exploração política na véspera da eleição. Olha, eu quero aqui colocar que, veja bem, o prefeito fala muito de gestão, por isso que a gente tem que trazer o debate sobre esse tema sim. Veja, você foi prefeito de Natal, foi 12 anos, não foi 4 não. 12 anos, por que você não fez a licitação do transporte público para modernizar a gestão, para melhorar o serviço, para baratear a passagem? Você foi testado e reprovado nessa área. Você não fez a licitação do transporte público e penalizou o povo de Natal com a passagem cara e com transporte ineficiente. Acrescento mais, 12 anos não dotou Natal de uma drenagem adequada. Qualquer chuvinha, alagamento, transtorno, até a iluminação da cidade, meu Deus, deixa a desejar. Ruas escuras, principalmente na Zona Norte e na Zona Oeste. Eu quero aqui mais uma vez lembrar, prefeito não é apenas para tapar buraco aqui e acolá, para tirar o lixo. Tem que pensar em obras de caráter estruturante. Por isso que quero dizer a Natal e ao Rio Grande do Norte, estou preparada para fazer uma gestão moderna, para governar, não para as oligarquias, mas para todo o povo do Rio Grande do Norte. Sua tréplica. A candidata está totalmente desinformada. Para governar até o Estado, como ela deseja, desconhece até a lei do mercado. Olha, a Prefeitura licitou 2 vezes. Acontece que a licitação foi vazia. E a Prefeitura deve estar lá, reformulando como vai fazer de novo a licitação. É só isso. Agora, nós estruturamos sim Natal, aterro sanitário, fizemos o parque da cidade, fizemos o primeiro hospital municipal, 3 UPAs, 30 unidades básicas de saúde, as reformas, fizemos o maior ginásio poliesportivo do Nordeste, que deu infraestrutura ao esporte, não é? Nós trabalhamos em urbanização, o bairro de Capimacio, Nossa Senhora da Apresentação, com urbanização integrada, construção de 2 maternidades, tem obras fecundas e obras perenes, por isso que eu fui testado e aprovado. Quem faz a pergunta agora é o candidato Robinson Faria, do PSD. Tema livre, candidato. Para quem o senhor pergunta? Eu queria perguntar à candidata Fátima Bezerra. Não, desculpa, ela já respondeu 2 vezes, ela não pode mais responder. Só tem que escolher outro candidato. Eu queria perguntar ao candidato da família Alves, ao primo de Henrique Alves, e parceiro político de Rosalba Ciarline, na sua chapa, como é que está a sua consciência, prefeito? Porque o gestor tem que ter coração. E você penalizar o estudante de Natal, o trabalhador, aumentando a passagem de ônibus em 50% acima da inflação. Isso não dói na sua consciência, não? Olha, eu estaria realmente com a consciência pesada se tivesse sido prefeito 4 vezes de Natal e tivesse a reprovação de 80%, como o senhor, que é governador do Rio Grande do Norte, e por todas as pesquisas é reprovado por mais de 80% dos norte-riograndenses. Todas as vezes que eu fui prefeito, eu fui aprovado, tanto que as nossas maiorias na eleição cresceram exatamente por essa aprovação. Eu já lhe disse que essa questão da passagem não é uma decisão unilateral do prefeito. Isso obedece
a um conselho que tem autonomia e delibera sobre a nova tarifa do ônibus, que é feita todo mês de maio de cada ano. Quero lhe dizer, candidato, que sou um político que há muito tempo tomei o meu próprio caminho, né? Construí o meu próprio caminho com independência política e desta forma me conduzo na vida pública como gestor e como político. Então, eu quero dizer ao senhor que essa coisa de sobrenome é uma coisa pequena, uma coisa menor. Nunca fiz política escorado na sombra de sobrenome. Sempre trabalhei, sempre fui reconhecido pelo meu trabalho, por isso que fui eleito e reeleito na cidade de Natal. Esse candidato da família Alves ataca o governador, fala em reprovação, mas nunca chegou para dar o mínimo de contribuição. Quando eu enfrentei 3 rebeliões, aliás aqui todos fugiram. Quando enfrentei o PCC para colocar ordem na casa, ele, prefeito de Natal, os ônibus sendo incendiados, tocando fogo, montamos um comitê permanente de gestão de emergência no enfrentamento. Enfrentei 3 rebeliões. Onde estava o prefeito de Natal? Estava escondido. Não deu um telefonema, nem para dar um apoio mínimo, nem que fosse de boca para fora, até para enganar o governador. Ao contrário, ficou torcendo em casa, de camarote, prefeito, no momento de crise, não é um convite de casamento. Ajudar uma rebelião, um Estado que enfrenta uma rebelião, não é um convite de um baile de 15 anos. O senhor foi omisso, se escondeu, achou conveniente porque queria que eu me desgastasse na sua superambição que você tem, sua família, de voltar ao poder, mas não vão votar, porque o povo não vai deixar. Governador, o senhor falta com a verdade quando diz que a Prefeitura de Natal não colaborou. O senhor, quando atrasou o salário dos servidores e os policiais ficaram com suas contas atrasadas e até sem alimentos para ele e para sua família, tá certo? Houve aquela greve. Quem foi que botou a Guarda Municipal na rua e naquele momento salvou a cidade de Natal de um problema maior? Natal se lembra, nós colocamos a Guarda Municipal e esse era o nosso dever de solidariedade e de participação, e assim foi feito. O que eu não posso é ensinar o senhor a governar. Eu quero ser governador para exatamente o senhor ver o que é autoridade, o que é comando e o que é liderança no exercício da função de um governo. Como se faz gestão, com seriedade, com espírito público e com coragem e determinação. Bom, candidato Carlos Eduardo, agora é a sua vez de fazer uma pergunta de tema livre, lembrando que o senhor não pode fazer a pergunta para a candidata Fátima. Eu quero perguntar ao Breno Queiroga. Por favor. Candidato, o governador vem na sua propaganda dizendo que eles querem acabar os projetos sociais, o restaurante popular, o café cidadão. O seu programa de governo consta isso? Candidato. Em nenhum momento. O nosso programa de governo não visa em nenhum momento acabar com programas que estão dando certo e que estão funcionando. Nosso objetivo é colocar para funcionar o que não está funcionando. É usar o recurso público de forma eficiente. É tirar de dentro da máquina pública tudo que for privilégio, regalia, desperdício. A conversa dos candidatos aqui é muito bonita. Mas na prática, o seu dinheiro público, do seu imposto, que igual a mim trabalha todo dia, que se não trabalhar, se não pagar as contas no final do mês, o seu dinheiro público está sendo utilizado de 2 em 2 anos para fazer campanha, com indicação política, com vaga em terceirizada, com vaga em contrato temporário, com contratos de imóveis locados desnecessários, com todo esse tipo de contratação em todas as áreas do Estado. Esse tipo de política eu não faço. Se for para ter esse tipo de voto, eu não quero. Usar o dinheiro público tem que ser de forma eficiente, para atender bem o cidadão, de forma técnica. Nós vamos ter um governo moderno, nós vamos implementar tecnologia
em todas as unidades de atendimento do Estado para dar transparência ao uso do dinheiro público, para padronizar as escalas das unidades, para poder ter metas claras e gratificadas, para que o seu dinheiro seja utilizado de forma eficiente, para ter educação para o seu filho, um hospital funcionando e oportunidade de emprego para você e para a sua família. É isso que nós vamos fazer no governo do Rio Grande do Norte. Olha, nós vamos manter, melhorar e ampliar todos os projetos sociais, inclusive aqueles de complementação alimentar. Mais uma coisa vamos fazer. Nós vamos resgatar o programa do leite no Rio Grande do Norte. Esse programa é um programa que viabilizou a economia rural, gerou emprego e gerou renda no campo. E, por outro lado, também diminuiu radicalmente a mortalidade infantil no Rio Grande do Norte. Esse programa hoje está abandonado, os produtores desestimulados, com o pagamento atrasado, e isso está causando realmente uma grande crise na área rural do Rio Grande do Norte. Eu quero reafirmar aqui que esse programa voltará, né, moralizado, né, sem o atravessador, comprando direto ao produtor, e a gente vai voltar a movimentar economicamente a economia rural e diminuir radicalmente a mortalidade infantil no nosso estado. A assistência social tem que ser feita de forma técnica, competente, com critérios. Eu digo isso porque eu já fiz na prática. Quando eu fui prefeito do meu município, todos os programas de assistência social estavam vinculados a uma capacitação de quem estava participando. Todas as pessoas que participavam dos programas sociais tinham uma capacitação para aprender uma profissão, para conseguir ter o sustento da sua família. Eu tenho muito orgulho de dizer que entreguei mais de 600 diplomas profissionalizantes numa cidade de 4.500 habitantes. E que hoje o povo da minha terra lá tem a oportunidade de trabalhar. O que tem de gente hoje com esses diplomas, ganhando o seu dinheiro, o seu sustento, sem depender mais de programa social, é uma coisa linda do que eu tenho muito orgulho. Isso foi feito com muito critério técnico, com precisão, com eficiência do uso do dinheiro. Tinha o programa social para dar a mão amiga ao cidadão, mas tinha também a equipe qualificando e treinando esse pessoal para ter uma profissão, para ter o seu sustento, para não depender mais dos programas sociais. Essa é a maneira de trabalhar. Obrigado, candidato. A gente encerra agora este terceiro bloco do debate entre os candidatos ao governo. Daqui a pouquinho a gente volta.